Queridos irmãos, meus amigos, pastor Everaldo, aqui da Paraíba, mais uma vez eu estou entrando aqui no ar para falar com vocês, porque desta vez eu fui aqui acossado a respeito de me manifestar com relação a dois assuntos. Primeiro, o voto que muita gente achou decepcionante do pastor e ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. E o segundo é sobre o Instituto de Graça, esse benefício penal concedido pelo presidente da República com vista a livrar o deputado Daniel da pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, com relação ao pastor, doutor, ministro André Mendonça. Eu não quero dizer aos irmãos e aos amigos que eu tenho que dizer aqui do meu desapontamento com o voto dele, não pelo fato de ele estar obrigado a votar de acordo com a vontade dos evangélicos ou do presidente da República. Eu acho que um juiz não é mandado para uma corte para votar de acordo com a vontade dos seus admiradores, das pessoas que os seguem dentro de um princípio, de um segmento religioso ou evangélico. Não, o juiz é para aplicar a lei. Só que no caso do André Mendonça, eu entendo que, com meu pequeno conhecimento de direito, que ele era para seguir o caminho do ministro Nunes Marques. Por quê? Porque este processo do Supremo, esse inquérito que gerou esse processo do Supremo Tribunal Federal, já está batido e rebatido que ele nasceu nulo, ele nasceu imprestável desde o início. Por quê? Porque foi concebido, foi gestado pela pessoa que é afrontada, né? A pessoa que vamos dizer assim, contra quem em tese se praticaria um crime. Então essa pessoa, ela fez o inquérito, ela investigou e ela julgou e ela condenou, né? Isso dentro do ordenamento jurídico brasileiro, do ordenamento jurídico pátrio, isso é inadmissível, né? O dono da ação penal no direito brasileiro é o Ministério Público. E esse inquérito excluiu o Ministério Público, né? É uma coisa risível em todo mundo civilizado que um órgão faça um inquérito, ele investigue e ele mesmo puna em defesa dele próprio, né? Só isso aí seria o motivo suficiente para o ministro André Mendonça votar contra, né? Votar logo pela nulidade de tudo isso, né? A minha decepção com ele foi exatamente isso, porque ele, mesmo dando uma pena aí de 2 anos, que acabaria se transformando numa pena alternativa, até não caindo aí numa pena muito insignificante, né? Até prestação de serviço à comunidade, sei lá, ele não é a questão dele ter votado por uma pena menor que me decepcionou. O que me decepcionou foi apenas ele ter votado contra todo um instituto que contrariou os princípios mais comezinhos de direito penal e de direito processual penal, né? E ele, como jurista, como advogado que foi, ele sabe que a formação desse inquérito que resultou na penalidade do Daniel Silveira é nulo, de pleno júris, né? E é nulo. E, portanto, com relação ao ministro André, eu quero dizer aos irmãos que eu me filio a vocês não pelo fato dele ter votado contra ou a favor do deputado, mas pelo fato dele ter votado mais para agradar seus pares no Supremo Tribunal Federal, certo? Do que realmente ter votado dentro de um aspecto jurídico legítimo e sério. Assim como um homem não vai para a Suprema Corte para votar de acordo com a vontade daquele que lhe indicou, ele também não pode votar lá de acordo com a vontade política dos seus pares. Infelizmente, o nosso querido André Mendonça, na minha avaliação, não foi feliz, ele não votou corretamente. Por isso o meu desapontamento. Com relação o benefício da graça concedida pelo presidente da República ao Daniel Silveira, eu quero dizer aos amigos e aos irmãos que entendo que é constitucional. Sim,
Primeiro porque é prerrogativa dele, sendo prerrogativa privativa do presidente da República, o judiciário não pode nem se meter nisso, a não ser sob pena de ferir o princípio básico, o princípio sólido, o princípio pétreo da não intervenção dos poderes, da separação dos poderes. Certo? É previsto constitucional que o presidente pode, talvez, conceder esse benefício, talvez se estranha tudo isso, porque nunca foi concedido na República esse benefício, que alguém está aí confundindo com o indulto, né? O indulto é um perdão que o presidente dá de forma para as pessoas de forma coletiva, pessoas que já vêm cumprindo pena, que obedecem vários requisitos, né, de seu comportamento, do seu viver dentro daquele estado prisional. Já o estado de graça não. O estado de graça é concedido a pessoas individuais, né? Daí eu discordar daqueles que estão aí falando que o presidente feriu o princípio da impessoalidade. Não feriu, porque o benefício da graça é dado de forma pessoal. Não há pré-requisitos estabelecidos, por exemplo, na norma processual penal para a concessão de estado de graça. É uma coisa privativa, é uma coisa própria do presidente da República, tá certo? É um direito discricionário do presidente da República. E assim sendo, ninguém pode meter o bedelho, nem o Poder Judiciário, nem o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional só pode se meter aí se ele mudar a Constituição, né? Mas na forma que está a Constituição, ela vale para todos. E aí ela diz que é prerrogativa privativa do presidente conceder a graça. E ele deu a graça a esse condenado. Por outro lado, se pergunta se esse instituto, se esse benefício concedido pelo presidente da República pode passar, deveria ter sido concedido nesse momento, haja vista que não transitou em julgado a decisão do Supremo. Eu quero dizer aos amigos, a vocês todos, que essa questão de transitar em julgado uma decisão do Supremo é muito complexa, porque no caso específico aqui, não tem mais recurso, né? O recurso dos embargos de divergência que poderia ser atiçado não pode, porque o regimento interno do Supremo diz que só pode haver embargo de divergência se houver 4 divergências, ou seja, se houver pelo menos 4 votos contrários. Só houve um voto contrário, que foi o de Nunes Marques, né? Os outros todos foram pela condenação de Daniel. Então não cabe aí o recurso de embargos infringentes. E embargo de declaração? Embargo de declaração não é recurso. Esse é um detalhe que precisa ser dito. Embargos de declaração não é recurso. Ele tem como escopo, ele tem como finalidade apenas aclarar alguma contradição no acordo, na decisão, né? Alguma obscuridade, que não é o caso. A decisão do Supremo é clara como a luz quando condenou o Daniel. Certo? Não há nada ali que seja esclarecido. E depois, certo? Aí se fala, não, mas tem os embargos de declaração com efeito modificativo ou com efeito infringente, o jurista sabe o que é que eu estou falando, né? Mas a jurisprudência do próprio Supremo diz que esses embargos de declaração com efeitos modificativos, para modificar o julgado, eles só ocorrem em situações de decisões teratológicas, decisões assim loucas, de decisões assim fora de todo parâmetro, né? Que não é o caso. O Supremo aí decidiu conforme a sua convicção, evidentemente muito equivocada, mas com uma convicção sólida deles. Então não cabe aqui embargos com efeito modificativo. E se não há nenhum recurso mais, porque embargo de declaração não é recurso, né? E se o embargo de declaração não tem efeito de modificar esse julgado, espera o quê? Por quê? Devemos lembrar que a concessão do estado de graça independe de trânsito em julgado. Além de ser inviável aqui, não se viabilizar aqui trânsito em julgado dessa decisão, porque o Supremo vai recorrer para onde? Para ele mesmo? Né? Ele vai recorrer para o bispo, para o papa? Né? Não tem, o Supremo é a última instância. Não há mais aqui recorrer nada. Por isso que
o legislador federal constitucional não condicionou de maneira nenhuma que houvesse trânsito em julgado para o presidente conceder esse benefício. E aquilo que o Constituinte não fez, não cabe a ninguém fazer. Se o Constituinte quisesse fazer, ele tinha feito, né? E ainda, concluindo aqui, se pergunta ainda, as pessoas perguntam, e qual é o efeito disso? Uns dizem que o efeito será só a pena declarada expressa, a pena principal, certo? Outros dizem que não, ela pega os acessórios, ou seja, Daniel pode ser ficará livre da cadeia, da penalidade, livre da multa, certo? Mas não ficará livre da inexigibilidade. Agora a língua trancou. Ele passará a ser inelegível. Ele passará a ser inelegível. Outros dizem não. A pena, a graça dispensa toda e qualquer penalidade. Eu me filio a essa segunda corrente, porque eu acho que se extingue-se, é princípio de direito, extinguiu-se o principal, extinto está o acessório. Não faz sentido você conceder um benefício para isentar, para cancelar essa penalidade de prisão e multa ao deputado Daniel e essa graça, esse benefício, não alcançar a questão da elegibilidade dele, certo? Então, ou esse benefício alcança a pena principal e a acessória, que é tanto a prisão como a multa, como a elegibilidade dele, ou não alcança. Ou é uma coisa ou não é outra, porque aí é a mesma coisa que você está dizendo que você extingue uma pena principal e você extingue vamos dizer, a prisão e a multa continua valendo. Não, a pena está extinta na minha avaliação totalmente. Não faz sentido, certo? Liberar ele da prisão, da multa e mantê-lo inelegível. No meu modo de pensar, na minha humilde forma de entender direito, isso não se aplica. Entendo que o estado de graça é o perdão total das penas principais e das penas acessórias. Esse é o meu entendimento, certo? Dentro dessa coisa nova, porque o estado de graça, como disse aos irmãos aqui, aos amigos aqui, é um instituto de aplicação nova. Nunca foi, pelo menos eu não tenho conhecimento, que já tenha sido aplicado pelo presidente da República em algum tempo na nossa República, não me lembro, né? Mas nos últimos anos, desde que eu comecei a estudar direito, eu nunca vi o presidente da República aplicar, conceder a graça, esse perdão chamado de graça, de forma individual, como está concedendo agora ao deputado Daniel. Porque esse estado de graça, esse benefício da graça, melhor dizendo, ele é concedido, como disse, de forma individual, diante de um clamor público, diante de uma injustiça muito grande, certo? E aí entraram para o Supremo Tribunal Federal, para a ministra Rosa Weber, que foi escolhida relatora, e ela, na minha avaliação, ela não vai ter outro caminho, a não ser rejeitar esses recursos. Por quê? Porque o ministro Lewandowski, certo? O ministro Alexandre de Moraes, todos têm votos expressos no Supremo Tribunal Federal de que as prerrogativas privativas do presidente da República não são passíveis de crivos pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência de um poder em outro, que aí quebra o princípio republicano da independência dos poderes. Então, são essas minhas considerações. O vídeo aqui está um pouco longo, mas era preciso fazer essas considerações. Eu acho que o benefício do estado de graça concedido pelo presidente da República ao Daniel Silveira, lá do Congresso Nacional, foi correta, foi constitucional. E acho que, inclusive, essa penalidade, esse benefício concedido pelo presidente da República não poderá ser objeto de censura, nem de revisão, nem pelo Poder Judiciário, nem pelo Congresso Nacional, a não ser se houver
uma modificação no próprio texto constitucional. São essas as minhas colocações e as minhas observações aqui para vocês. Se inscrevam aí no meu canal. Quando eu falar aqui alguma coisa, vocês serão avisados. Assinem o sininho que tem por aí e vocês serão avisados de quando eu falar algo aqui. Grande abraço a todos e até uma nova oportunidade. Um abraço.